Eu quero ouvir um pouco agora do Rodrigo, que, apesar de ser advogado, vai nos dar uma visão mais prática do dia a dia de uma reestruturação na qualidade de diretor da Álvares e Marçal. Bom dia a todos. Prazer estar nessa mesa aqui, o convite do Dr. Otto para participar aqui desse evento da Emerge. Como a Laura falou, eu saí da prática do direito já há alguns anos, mas o direito não sai da gente. É sempre um prazer ouvir essas discussões, especialmente de um tema como esse. Eu já começo aqui num alinhamento bom de ideias com o Matteo. A gente citou essencialmente a mesma frase de um juiz de Nova York, que diz que o financiamento de litígios pode ter, inclusive, uma função importante de permitir que determinadas partes, que de outra forma não teriam condições de carregar um litígio ou levar à frente uma certa demanda, possam fazê-lo. Obviamente, nos Estados Unidos tem um espectro muito grande, porque isso vai desde class actions, ações coletivas enormes contra grandes corporações, mas também engloba a disputas corporativas complexas, transnacionais. De qualquer forma, nos Estados Unidos, esse é um assunto maduro, é um mercado já bastante organizado, com fundos estruturados, que buscam ativamente litígios que eles possam financiar, e credores, né, e devedores, em muitos casos, amparados pelos grandes escritórios de advocacia, de litígio, que também sabem que em determinadas situações pode haver uma saída importante para uma determinada companhia em crise, seja ela se defendendo, seja ela como autora de um claim, em buscar o apoio desses fundos. No Brasil, a gente ainda está numa fase inicial, né, para passar desse tema, mas a gente tem um estoque relativamente grande de ações judiciais complexas e, mais do que isso, um estoque crescente, cada vez mais, de arbitragens complexas. Se tiver que apostar aqui R$2 no que vai acabar concentrando esse tipo de financiamento, eu diria que vai ser arbitragem, eu vou explicar um pouco isso à frente. Mas a gente já tem um histórico aqui também nacional, apesar do nome chique de Third Party Litigation Funding, a gente já tem financiamento de litígio acontecendo no Brasil há muito tempo, tá? Em esferas talvez não necessariamente relacionadas à reestruturação e à insolvência, mas ele existe. Mas, em todo caso, e também como o Matteo comentou, a crise econômica recente, e que nos afetou aqui duramente no Brasil, como também foi mencionado, inclusive na palestra anterior e na abertura do Marcelo, há muitos casos de insolvência, a crise econômica foi muito dura. No nosso caso, ela ainda teve um tempero adicional, que foi a questão da Lava Jato, que interrompeu uma série de projetos, interrompeu uma série de contratos, trouxe ângulos de discussão que não eram usuais aqui, por exemplo, o impacto de uma corrupção alegada, inclusive entre partes privadas, né, não tem muita jurisprudência para resolver esse tipo de demanda, mas o fato é que a crise econômica, mais a Lava Jato e crises muito agudas em determinados setores, aumentou vamos chamar de um backlog, de um estoque de ações reais, em um estoque de apostas, em um estoque muito grande de potenciais demandas que talvez não tenham ido adiante ainda, porque aquela parte não tinha simplesmente nem o dinheiro, e aí chegando num ponto que eu vou comentar depois, e talvez nem a sofisticação e o preparo para levar a cabo aquela demanda sem o apoio externo, não só de dinheiro, mas também de expertise na condução desse tipo de demanda. Eu tenho visto, na nossa experiência, a procura pelo financiamento de litígio muito mais em arbitragem, por alguns principais motivos, né? Tende a ser mais curta, não necessariamente mais barata. Tem muita gente que entende que a arbitragem é uma solução sempre mais barata que o acesso ao judiciário. Pode não ser verdade, uma arbitragem pode ser extremamente custosa,
especialmente se for internacional, com audiências acontecendo em Londres. Se for ter uma arbitragem em Londres, o seu táxi do aeroporto para o tribunal já começa em R$600. Então, é verdade, hoje você tem discussão de alteração do sítio da arbitragem para cá. Vamos brigar em real, né, ainda que a demanda seja internacional. E, além disso, você tem também, acho que é o principal fator, um aspecto temporal, esse sim, como a experiência vem provando, que tende a ser mais curto que uma demanda judicial complexa, uma maior flexibilidade, e aí, talvez até valha a pena fazer um ponto sobre o ativismo judicial, mas uma maior flexibilidade na condução dos procedimentos, em termos de material probatório, de ouvir as testemunhas, de ter uma participação mais assertiva dos árbitros, buscando entender o que aconteceu, qual era a real motivação da parte, para além do que foi escrito com muito cuidado e muita cautela no contrato, para além do que foi escrito com muita cautela pelos advogados. Você tem na arbitragem, em alguns casos, um modo de equalizar o poder das partes, com uma postura mais ativa do árbitro. Nesse aspecto, até tenho visto, em alguns casos, se eu puder chamar de ativismo judicial, alguns juízes nossos, usando mais a audiência e até propondo procedimentos de mediação para esse fim, para buscar ouvir das partes, né? Às vezes a verdade dita, ela aparece, né? Sem o cuidado, sem a cautela toda da escrita do advogado, da forma como isso é apresentado. Eu vejo isso como positivo, por exemplo, no ativismo judicial, essa participação mais ativa do juiz, provocando as partes, fazendo audiências, buscando entender o que está acontecendo. As decisões brasileiras, comparadas também com o ordenamento americano, também explicam um pouco da preferência aqui pelas arbitragens. A gente não tem precedentes vinculantes. Então, as decisões aqui, em alguns casos, são muito díspares. Então, para quem vai fazer um investimento naquele claim, naquela ação, ou comprar um determinado crédito apostando numa ação, ele não ter uma previsibilidade do tratamento daquele tipo de claim, do tratamento da garantia, do tratamento da prioridade que ele vai ter num caso, isso desestimula muito o caminho judicial. Pode ser que mude, mas hoje a tendência que a gente vê é para a arbitragem. Alguns fundos atuantes estruturados, eles já dizem no prospecto deles, olha, a gente só financia a arbitragem. Eventualmente, alguns claims, alguns créditos contra o Estado, porque você tem uma jurisprudência mais consolidada sobre determinados temas. Então, não vejo isso mudando no curto prazo, né? Acredito que a tendência ainda vai ser financiamento via arbitragem. Tá? Para o nosso caso, né, eu trabalho muito com empresas em crise de liquidez e de insolvência, tendo elas passado por um processo formal de reestruturação ou não. Mas, do nosso ponto de vista, tem uma visão interessante, né? A gente teve aqui muito bem explicado o arcabouço jurídico, os desafios técnicos e jurídicos sobre o tema, mas, do ponto de vista de uma empresa de insolvência, a questão-chave é a liquidez. Tá? As companhias, se elas estão num momento de insolvência, elas estão fazendo escolhas de vida ou morte, eventualmente, para decidir o que elas vão ou não fazer em função do 13º que vai se aproximar, da folha, do pagamento de um fornecedor sem o qual ela não consegue entregar matéria-prima para sobreviver no contrato dela. E isso confrontado com uma opinião muito bem estruturada de um advogado. Olha, você tem uma ação aqui excelente, uma arbitragem que pode te render 1 bilhão, você ouve com muito interesse até você ouvir um momento. Olha, isso aqui pode durar 3 anos, com uma perícia que pode custar um processo entre perícia, advogado, árbitro, pode custar 5, 6 milhões de dólares. Isso é maior que a folha dele daquele mês. A tendência é que esse assunto volte toda a reunião de caixa e nunca é resolvido, porque é uma escolha muito dura para a companhia perseguir esse tipo de ação em detrimento do caixa dela. Então, o financiamento de terceiros nesse aspecto, ele resolve esse problema. Além disso, e essa é uma questão que o Matheus levantou, que é uma questão muito debatida, será que aquela empresa que potencialmente tem esse direito de ação ou essa ação já em curso tão bom, ela tem a sofisticação, ela tem a capacidade técnica de sozinha, talvez com o grupo de assessores dela, financeiros, advogados tradicionais,
de estruturar e levar à frente essa ação de maneira forte, convincente, até mesmo convincente ao ponto de forçar um acordo antes do tempo, porque para dinheiro, quanto mais rápido, melhor, né? Então, às vezes, o acordo ele é fundamental. Então, em muitos dos casos, o que a gente percebe é a parte que está procurando esse financiamento, ela quer não só o dinheiro, mas ela quer quase que uma segunda opinião sobre o direito dela. Ela quer também um envolvimento do funder com relação à escolha do advogado, à escolha do perito, né? Isso às vezes pode ser importante numa ação societária. Ó, quem que vai me dar uma opinião aqui sobre o valor justo de mercado das minhas ações na atual conjuntura, sendo que o meu contrato ou a minha opção de compra tem 8 anos, isso foi feito num mercado completamente diferente. Isso é importante. Em alguns casos, você vai ter financiadores muito inclinados a participar dessa formação do caso. Em outros casos, você vai ter funders desses que vão traçar uma linha muito clara dizendo, olha, eu acredito no seu direito, mas ele é seu, você que vai administrar esse seu direito. Eu não quero entrar nessa formação porque eu não quero participar das consequências da minha escolha pessoal como funder, ou a minha opinião pessoal como funder, sobre como deve ser a condução desse caso. Então, vai ter um pouco de caso a caso. Obviamente, se você tem ações de repetição, né, o dinheiro tende a ser mais relevante. Se você tem ações criativas, uma participação do fundo na formação do caso pode ser mais relevante. Tá? Pode deixar aí. Não vou passar, eu prometi, vou ficar num slide só. Tá? Além disso, o financiamento dessas demandas pode ser uma maneira de dar liquidez imediata. Aí é um misto de financiamento com uma securitização efetiva do claim, ou do direito de ação. Olha, eu tenho essa ação, ela está bem posta, o financiador ou financiadores avaliam essa ação, falam, não, realmente você tende a receber o seu direito, o seu crédito, mas você vai receber daqui a 3, 4 anos, a companhia não passa de 3 meses. Então, uma securitização, ou seja, a venda do crédito, com antecipação desses recursos, ainda que com um desconto, né, que é o que vai estimular o fundo a entrar no negócio, tem acontecido, tá, com frequência. Esse é um mercado que, se fosse mais ativo, seria muito interessante. Ele não é totalmente desconexo do mercado de compra, do que a gente chama de NPLs, que são os financiamentos, né, os créditos já em default, perto de estar em default, mas ainda é um mercado que poderia existir de forma mais madura, ainda está se desenvolvendo, e que talvez, se tivessem mais maduros, evitariam uma série de pedidos de recuperação judicial ou de agravamento de situações de liquidez que poderiam ser resolvidos com essas fontes alternativas. Porque, na verdade, se você chegou num ponto de considerar uma recuperação judicial, você provavelmente já não é bem recebido nos bancos. Então, você já precisa, de fato, de uma fonte alternativa. Vender um ativo é muito bom, mas tem que ter alguém que compre. Ativo não faz TED. No final do dia você tem que fazer TED, uma transferência bancária para liquidar suas obrigações. Então, o olho no caixa, o olho na liquidez é importante. Obviamente, alguns desses fundos têm essa visão muito clara, né, até para a parte tomadora desses recursos. Requer um pouco de cautela até em avaliar quem vai ser o seu sócio, qual é o tipo de acordo, qual é o tipo de vantagem que ele vai receber, para você também não fazer um acordo que é benéfico no curto prazo, mas que pode ser extremamente oneroso adiante. Esse equilíbrio tem que ser encontrado. Esse equilíbrio tende a ficar mais claro com o amadurecimento do mercado, mas hoje você ainda vai ter uma questão de arbitrar valores muito forte. Tá? A gente também tem visto o uso de litígios ou de crédito como forma de pagamento ou de aceleração, inclusive em planos de recuperação judicial. Determinadas companhias têm suas arbitragens ou têm seus pleitos, acreditam neles, apresentam os seus argumentos aos credores para convencê-los de que é um bom direito e que, se aquele direito vier a se materializar, que ele reverte integralmente ou em parte, conforme seja o caso, para benefício dos credores.
Isso, em alguns dos casos, é feito até com uma maneira de resolver uma questão que o Matheus levantou, de equalizar e de dar transparência, ainda que contratualmente na forma do plano, de como vai ser a hierarquia, como vai ser o tratamento dos recebíveis desse tipo de ação. Então, isso ainda é pouco usado, acho que tende a ser usado, especialmente se a gente tiver mais ações acontecendo. A recente discussão, acho que foi do STJ, sobre o prazo de prescrição de responsabilidade contratual, né, de indenização por responsabilidade contratual, que foi alongado, pode trazer de volta, né, alguns esqueletos que algumas companhias achavam que estavam devidamente enterrados pelos prazos prescricionais, por um lado, e pode trazer oportunidades para pessoas que falam, pô, eu perdi o meu direito de ação, agora eu tenho essa ação de volta. Gera uma insegurança jurídica, por um lado, e oportunidade por outro. Com relação a, só fazer um comentário sobre o ativismo judicial, eu já fiz eu acordei num dia poliana também, aqui otimista com relação ao tema, mas ele é útil na medida em que eu acho que ele sirva para diminuir o intervalo entre o formalismo da lei e a aplicação para o caso concreto de algumas medidas, mas de forma muito restrita. Por exemplo, pelo meio das audiências, pelo meio de permitir e não atrapalhar ou questionar esse tipo de medida. Eu já tive um caso em que um magistrado, me permito aqui a licença poética, claramente falou, olha, isso aqui é óbvio que é uma pilantragem. Né? Ninguém em sã consciência compraria a ação de um terceiro, ainda mais de uma empresa que está aqui à beira da falência, só pode ser uma pilantragem. Era um preconceito muito forte sobre o empresário, obviamente, mas também sobre um fundo, que era, aliás, um fundo bastante grande, que conhecia bem o tempo e queria fazer o financiamento. É onde aí a questão moral se interpondo na análise, e eu tive um outro caso onde, na verdade, o AJ acabou tendo uma conversa com o juiz, quis entender um pouco mais sobre aquele claim que um determinado credor falou, olha, eu queria trazer a atenção de vocês aqui do judiciário, que houve a venda de um direito de crédito. Na verdade, não havia havido a venda, porque a venda deveria ter passado pelo plano. Essa era a confusão. O juiz e o AJ chamaram as partes e esclareceu-se que não, olha, não houve venda, os recebíveis vão ser recebidos dentro do plano para benefício dos credores. O que está acontecendo é o seguinte, os credores não terão que arcar com esses custos e o caixa da companhia atual não vai ser sacrificado para perseguir esse litígio, cujo resultado tende a passar, inclusive, o prazo da própria recuperação judicial. Esclarecida a questão, com informalidade útil ao processo, a vida seguiu. Então, eu acredito que esse mercado vai crescer, eu espero que esse mercado ajude a trazer liquidez e evite recuperações judiciais que deveriam ser evitadas. O excesso de recuperação judicial é negativo, a gente deveria concentrar nos casos que realmente precisam desse remédio mais duro. E a gente acaba tendo uma tradição, você tem um mercado de precatórios, que já é um litígio que pode estar já resolvido na forma do próprio precatório, ou se encaminhando para virar um precatório que já é bem maduro, você tem inclusive você escolhe qual é o ente do Estado que você considera um bom pagador ou não, é bem mais maduro. Você tem um crescimento cada vez maior da compra de créditos que não são performados e que, se não forem performados, vão virar um litígio. Provavelmente, quem comprou essa carteira vai decidir executar ou perseguir a satisfação daquele crédito em algum momento. Então, o amadurecimento dessas formas acaba trazendo mais alternativas de liquidez para o mercado, evitam, eventualmente, medidas mais drásticas e, enfim, acho que só vem a somar para o nosso aniversário aqui, já a nossa leizinha que vai sendo reformada. Mas eu queria dizer isso, para terminar aqui, né, vocês, advogados, aí, que são muito parceiros nossos, tenham sempre em mente a liquidez. Né? O que a gente pode fazer para trazer liquidez, para reverter o estado de insolvência de maneira criativa. E esse é um dos caminhos aqui. Agradeço a todos aí a oportunidade.